Qual é o jeito certo de analisar suporte e resistência? Afinal, o que é suporte e resistência? Regiões de suporte e resistência são regiões onde inevitavelmente o preço toma decisão. Eu já adianto, suportes e resistências podem acontecer através de linhas horizontais, de linhas de tendência ou até mesmo suportes e resistências dinâmicos através de médias móveis. Eu quero te mostrar tudo isso na prática daqui a pouco na tela do meu computador. Mas antes de eu te mostrar essa parada na prática aqui na tela do meu computador, faz o seguinte, né? Rasga o likeão, aperta no like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, ativa o sino para não perder nenhum alerta de conteúdo novo por aqui e comenta. Comenta, escreve aí qual a tua experiência em operar suporte e resistência. Você opera? Você sabe traçar do jeito certo? Então, vamos para a tela do computador e ver essa parada na prática. Bom, vamos lá. Regiões de suporte e resistência pode ser tanto regiões horizontais, como linhas de tendência, né? Ou suportes e resistências dinâmicos, que é o caso das médias móveis. Inclusive, essas médias são as médias que eu utilizo no que eu chamo de método X. É uma das estratégias ensinadas no curso completo Trader que Multiplica e eu utilizo elas nas salas de trade ao vivo com todos os alunos operando no mercado real, ao vivo e a cores. Se você quiser fazer parte dessa família de traders que multiplicam, o link também está na descrição do vídeo e você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos traçar suportes e resistências do gráfico mensal até o gráfico de 5 minutos, né? Como se você fosse tomar a decisão em 5 minutos. Primeiro ponto importante para traçar essas linhas horizontais de suporte e resistência é você entender que não existe aquela ideia de que não, tem que ser no corpo do candle. Ah não, tem que ser no pavio do candle. Cara, tem que ser na maior quantidade de toques possíveis, usando do bom senso. Pode ser que pegue mais corpo do que pavio, pode ser que pegue mais pavio do que corpo. O importante é você traçar em regiões onde tem mais toques possíveis. Quer dizer que essa região é uma região forte, foi bem respeitada. Então eu vou colocar uma aqui, ó, nesse ponto de resistência, se tratando do mensal. Eu vou contemplar o máximo de toques aqui e aí eu vou colocar uma linha de suporte agora. Eu posso também arredondar o preço. Número redondo, fator psicológico importante. Funciona porque as pessoas estão olhando para isso. Então se eu quiser, eu posso clicar 2 vezes aqui e ao invés de 16.709, eu posso colocar 16.700. E aqui é a mesma coisa, 10.700. Número redondo, fator psicológico importante, eu tenho uma região de suporte e eu tenho uma região de resistência. Vamos descer aqui para o gráfico semanal. E o meu detalhamento do que está rolando aumentou. Então agora aqui eu vou fazer a seguinte pergunta. Existe alguma região aqui que faz sentido eu traçar um suporte, uma resistência no gráfico semanal? Poxa, existe. Usando do bom senso, lembra? Então eu vou vir aqui e vou colocar essa região como uma região de resistência. Ó, vou contemplar o máximo de toques possível, tá vendo? Olha só, ó, aqui eu tenho um toque, resistência, testou como suporte, rompeu, testou como resistência, testou como suporte, depois testou como resistência, tá? Máximo de toques possível. E aqui eu tenho um teste próximo dela. E agora eu vou arredondar o preço. 12.500, vamos ver se faz sentido 12.500, se não vai se torcer. E aí eu pergunto, né? Será que tem uma região de suporte próxima do preço no gráfico semanal? E a resposta é não, né? Porque se eu colocar, ela vai conversar com a do mensal. Então não faz sentido eu traçar essa região de suporte. Vou manter do jeito que tá. Então eu desço para o gráfico diário, eu diminuo a amplitude de visão e aumento o detalhamento. Gráfico diário, olha que massa, aumentou o nível de detalhe. Eu faço a mesma pergunta, existe alguma região de suporte e resistência aqui que pode ser traçada pela perspectiva do gráfico diário? Existe. Vamos vir aqui, linha horizontal e pá! Colocar essa região aqui, ó, contemplando o máximo de toques possíveis. E já vamos arredondar, vai. 11.350 ficou ideal, porque contemplou mais toques. Então eu tenho as regiões do passado, eu tenho essas regiões aqui, ó, um pouco mais recentes, vários toques, tá vendo? Então é uma região que certamente vai funcionar como resistência. Por que resistência? Porque o preço está trabalhando abaixo dela. Então ele vai testar ela como teto, como resistência primeiro, antes de virar um suporte. No caso aqui, a região do mensal, eu sei disso porque está na cor vermelha, em 10.700, ela funcionou como um suporte bem forte, né? Vamos para H4. Cada barrinha dessa, cada candle desse aqui, demora 4 horas para se formar entre a abertura e o fechamento dele. Então a gente consegue observar que, por exemplo, agora a gente está tendo um candle de alta, entrando um volume comprador aqui, né? Segurando num suporte dinâmico na média, enfim. E existe espaço para ele vir buscar a região de 11.350 mapeada no gráfico diário. E agora eu faço aquela pergunta clássica, né? Tem alguma região de suporte e resistência
próxima do preço que faz sentido eu traçar com a perspectiva do gráfico de 4 horas? E a resposta é sim. Essa região de suporte aqui, ó, contemplando vários toques, uma região bem legal. E já vou aproveitar e vou arredondar o preço, ó, 10.900, porque a gente tem aqui vários toques, tá vendo, ó, que às vezes pega mais em pavio, às vezes pega mais em corpo. Então é esse bom senso que a gente precisa para traçar suporte e resistência, ó, suporte, 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 vários toques. O preço está respeitando bem a região de 10.900. E aí tem mais alguma outra região? Não, talvez lá no gráfico de 15 minutos, que é o próximo tempo gráfico que a gente vai agora, podemos ir para 1 hora também, para ver se tem alguma coisa interessante 1 hora antes de ir para M15? Podemos. Talvez essa região vai ser uma região importante lá. Vamos fazer isso. Gráfico de 1 hora. Olha que massa, olha o lance do suporte e resistência dinâmico, a média de 200 sendo testada aqui, só que um candle de bastante força sendo formado. É uma região importante aqui que o preço está testando, né? Então sim, vamos colocar essa região também, nesse caso contemplando o máximo de toques possíveis. E vamos arredondar, né? Agora nós descemos para o gráfico de 15 minutos, que eu considero ser um gráfico fundamental para quem faz day trade. E é o gráfico que eu utilizo, por exemplo, para fazer um mapeamento dentro de uma estratégia que eu chamo de 4PX, que eu ensino dentro do curso completo e utilizo na sala de trade ao vivo também com os alunos. Então aqui, no gráfico de 15 minutos, eu vou fazer a mesma pergunta, né? Tem alguma região de suporte e resistência importante para traçar aqui? E olha só que legal, as regiões que eu tracei anteriormente, elas conversam bem com as regiões já mapeadas aqui no gráfico de 15 minutos. O que eu posso fazer aqui, por exemplo, é colocar uma outra região na máxima do dia anterior. E como que eu sei que é a máxima do dia anterior? Tá vendo essas linhas verticais aqui? Essas linhas verticais são os separadores de períodos. Então eu sei que o comportamento do preço entre essas duas linhas, olhando o gráfico pela perspectiva de 15 minutos, me mostra que o máximo que ele chegou no dia de ontem foi esse ponto e o mínimo que ele chegou no dia de ontem foi esse ponto. Então eu percebo, inclusive, que a região do 10.900 conversa bem com o mínimo que o preço chegou no dia de ontem. Lembrando que não são pontos exatos, são regiões. Essa região de máxima do dia anterior é uma região que possivelmente o preço vai buscar caso ele consiga romper o 11.050. Inclusive está mostrando um candle de bastante força aqui. Ele pode sentir, dar uma retraída, voltar, testar, romper e vindo buscar essa região que é a máxima do dia anterior como um possível alvo. Regiões de suporte e resistência vão te ajudar a tomar a decisão de entrar num trade, de sair de um trade, colocando essas regiões como alvo e até mesmo referências para você posicionar o seu stop numa operação. Exemplo, se você verificou aqui que o preço, ao sentir a região do 10.900, te deixou um candle desse aqui, ó, um candle de bastante força compradora, depois de testar uma região de suporte, você pode posicionar, por exemplo, uma ordem de compra na máxima desse candle, colocar o stop na mínima dele, que vai conversar com a região de suporte. Então você está protegido por duas películas de proteção aí no seu colete à prova de balas, né? A prova de stops. Você tem a mínima do candle de força e você tem a região de suporte que foi respeitada por várias vezes, tanto no ponto onde nós estamos agora, como em pontos do passado. Então, é desse jeito que você traça suporte e resistência do jeito certo. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa parada e colocar em prática. E se você quiser minha ajuda para acelerar o processo e se tornar um trader lucrativo e consistente, aperta no link na descrição do vídeo e entra para o curso completo Trader que Multiplica, mais as salas de trade ao vivo, mais vários cursos com objetivos específicos que vão te ajudar a desenvolver as habilidades que você precisa para se tornar um trader lucrativo consistente, viver de trading ou ter uma fonte de renda extra, recorrente, constante. Aperta e vai ser muito bom ter você junto da família de traders que multiplicam. Forte abraço, tamo juntão e até o próximo vídeo. Valeu!